Porque a LGPD, ela não impede que você use os dados. Ela vai regular o bom senso e a ética no uso desses dados. É o conceito de informática. O que é dado, o que é informação. E ter essa gestão de dados para gerar informação, eu acho que é a essência do Data Driven. O Data Mesh sem governança não existe, né? Você ter vários domínios com algumas réplicas, né? Sem você ter ali o mapa da mina, né? Seja uma governança moderna, colaborativa, ágil. Você fez lá a terceira forma normal. O que fica na tabela de pedido? Fica o meu ID. Não fica uma chave estrangeira para você. Não fica o meu nome, não fica o meu endereço, não fica nada disso. Porra, entendeu? Agora você falou minha língua, é verdade. Violação de dados, em algum momento a gente viu o quanto esse ano a gente teve aí, né, de violação de dados. Então, assim, a transparência, tanto para o indivíduo, quanto ali o cuidado com essa informação, é o que vai te atenuar ali quando você for autuado. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje eu vou falar aqui com a galera que almoça sozinho. Galera que almoça os três juntos aqui na mesma mesa. Não, hoje não. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, governança de dados. Eu tô aqui com uma galera que conhece tudo sobre o assunto, vai explicar para você o que é governança de dados, o que diz ali na lei da LGPD, o que você tem que fazer para adequar a sua empresa, o que você que é profissional precisa entender desse procedimento, como funciona a governança de dados, tudo isso a gente vai falar aqui para você entender de fato qual é o impacto dessa lei e por que está tão caro contratar um cara de governança de dados no mercado. E para isso, está aqui comigo na mesa hoje a Mari. A Mari, ela é head na Kairos de LGPD, é isso? De governança de dados. Governança de dados e LGPD também? Também sou de PO Kairos Brasil para o assunto de LGPD. Muito bem, por isso que a gente só traz gente com currículo que não cabe nessa mesa, Rudy. Impressionante. Eu só sou uma coisa. Dá um oi pra galera, Mari. Oi, tudo bom? Bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí de conhecimento e aprender aqui, né? Esse compartilhamento aqui com os colegas aí de longa data. Lá na ponta do virtual está comigo o Célio. O Célio é Trusted Advisor na Global Partners, certo, Célio? E ele também é Head de DataGov na Liga Consultoria. Dá um oi pra galera aí, Célião. Alô, moçada! A gente vai falar bastante aqui sobre esse assunto. Esse homem manja demais do traquejo aqui de governança de dados. E aqui, na minha frente, figurinha carimbada de momentos filosóficos do PPT no Compila, meu amigo Luiz Rude, que é gerente de governança de dados na Sul América. Dá um oi aqui. O pessoal tava sentindo falta de você, Rude. Pois é. Tava numa viagem no meu barco, né? Já que sou Johnny Depp, né? O pessoal fica me zoando. Tava lá no Piratas do Caribe e resolvi voltar agora, né? Mas voltou pro mundo de TI, né? Exatamente. Ficar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre esse tema, mais governança do que LGPD, né? Mas desse tema de dados que eu sou realmente um entusiasta. E vai voltar aqui pra gente falar de Data Mesh e observabilidade de dados. Já prometeu, foi citado no episódio anterior. Então você já tá aqui com o CPF marcado, meu amigo. Pode deixar. Tamo junto. Vamos lá, vamos falar desse assunto que é muito importante e permeia aí praticamente todas as disciplinas de desenvolvimento de software e governança de TI. Vamos lá, bora! A gente fala muito sobre ter uma empresa data-driven, sobre tornar as aplicações cada vez mais data-driven, tornar os executivos cada vez mais data-driven. E é uma tendência natural do desenvolvimento de software caminhar para a origem de dados, né? Ter os dados cada vez mais mapeados e valorizados. Como que a gente trabalha esse tipo de filosofia com a LGPD? O quanto a LGPD, na opinião de vocês, impacta esse tipo de cultura data-driven?
Por que eu estou dizendo isso? Porque além da gente ter essa questão da restrição de dados, etc., para a tomada de decisão em si, quando a gente fala de automação, de processos que são inteligentes, etc., normalmente a gente fala com machine learning, inteligência artificial, de criar grandes datasets de informação que eu preciso ter esse dado de alguma forma exposto para o treinamento de máquina. Na opinião de vocês, isso é conflitante? É complementar? Qual é a relação disso, da cultura data-driven, com a lei geral de proteção de dados? Minha opinião é que se a empresa ela parte de princípios éticos e de uma cultura que valoriza o seu cliente, o impacto é zero. Porque a LGPD ela não impede que você use os dados. Ela vai regular o bom senso e a ética no uso desses dados. Então, se a empresa hoje ela já valoriza, já tem essas premissas no seu ecossistema, o impacto é nenhum. Agora, para aquelas empresas que não colocam o cliente no centro, para as empresas que estão acostumadas a abusar dos seus ativos de dados para extrair um valor não sustentável, um valor não ético, essas têm com certeza um maior impacto. Aí complementando aí o que o Rudy está falando, né, de além de você ter essa ética, né, com o seu cliente, com o seu funcionário, com todos os titulares de dados, né, que é o que a LGPD traz, né, que é a proteção de dados pessoais, você também para você direcionar, né, esse caminho, para ser direcionado a dados, aí a gente linka um pouquinho, né, com a governança de dados. Eu preciso conhecer onde esses dados estão dentro da empresa e já começar a pensar em tratá-los de forma olhando para a privacidade, né, dos dados dos titulares ali. Então, é uma mudança cultural também que a lei prevê para você não ser discriminatório também, né? Então, você tem que ter esse cuidado, porque a linguagem de máquina ela vai aprender. O que você colocar lá, ela vai começar a aprender. E aí a gente tem alguns exemplos, até alguns filmes que a gente vê aí, que ela foi discriminatória, né? Tem até eu não vou lembrar qual que é o nome do filme, né? Que ele só reconhecia a imagem, né? Porque era testada só com pessoas brancas e ele só reconhecia pessoas brancas. No fundo, né, Mari? A linguagem de máquina, ela é puramente estatística, né? Então, se o seu dataset de treinamento ele tem um viés discriminatório, naturalmente a máquina que aprendeu vai adotar esse viés. Então, precisa ter esse mindset também, né? Eu acho que ela não é restritiva, tá? Ela só faz você ter alguns cuidados aí, olhando para a privacidade de dados, de fato. Né? Só que, para isso, você também tem que se preocupar em saber onde os dados estão, né? Quais são os dados, né? Para poder você ter todo esse... Tem uma parte estruturante por trás aí, não só o desejo. Acho que no vácuo aí que a Mari levantou, a bola aí que o Rudy iniciou, tem muito essa linha pão, queijo, né? Graças a Deus a LGPD pintou aí para abrir espaço no budget para governança. Então as empresas também não estavam muito atentas, despertas para essa importância da governança, até porque as experiências de Big Data estavam muito baseadas em plataforma. E aí quando os pântanos começaram a aparecer e depois veio o LGPD, houve uma necessidade muito grande de olhar para a organização dos dados. Então são dois fatores motivadores: LGPD como compliance, item de compliance, abrindo espaço do budget para, como um subcaso de governança, olhar o resto da governança. Isso que a Mari falou. Foi preciso mapear os dados, onde estão os dados. Quer dizer, eu quero ser data-driven, mas tá bom, estou dizendo aqui, é como placa de ISO, né? Coloco lá que eu sou aderente a ISO, mas eu não mudei os processos. Né? Muita empresa fez isso no passado remoto. Então agora a coisa está mais verdadeira, né? O compliance pedindo, abrindo espaço para um olhar sobre o dado, a onisciência dos dados, seria essa intenção de saber onde os dados estão, por quem são usados, para que são usados, o que agregaram de valor mesmo, né? E eu sempre digo aí nos nossos trabalhos que a gente ligado à tecnologia ou à CDO, a gente é sócio do negócio, porque a gente ajuda a descobrir onde os dados valiosos estão, a gente classifica isso, seja por conta
de privacidade e proteção, seja por conta de utilização correta por domínio, né, no negócio. Então eu vejo uma ligação indireta entre LGPD e Data Driven Culture, né, por conta desse desdobramento, mas muito contribuindo bastante para a bola continuar sendo jogada no chão, não uma coisa ficar etérea, né, indo além do compliance e aí aprofundando a questão toda de ter um ambiente voltado para dados, né, organizado, classificado, protegido, gerenciado, observado, né, para falar do termo um pouco mais moderno que observabilidade. Então, tudo isso tem ajudado as empresas a serem mais autênticas no seu caminho data-driven. O Sérgio falou uma coisa que eu achei sensacional, que a LGPD abriu margem para que projetos de governança entrassem com mais ímpeto dentro das companhias, né? E aí, por que eu estou querendo puxar essa bola? Porque o projeto de LGPD identificou a necessidade de fazer um inventário de dados, um catálogo de dados. Poxa, mas isso não é core? A empresa já não devia ter isso? Deveria, mas era negligenciado. Ah, mas agora precisamos classificar o dado para cybersecurity. Poxa, será que se eu não aplicasse a ISO 27001, aplicar a LGPD já não seria muito mais fácil? Porque aí eu estou falando que é um dado sigiloso, um dado crítico, e isso já entraria no próprio fluxo. Poxa, se eu tenho um MDM, isso já não facilitaria a implantação da LGPD? Então, veja, a complexidade de você implantar ou de você colocar na mesa LGPD vai ser muito mais fácil se você não tiver negligenciado uma série de outras disciplinas ao longo do tempo. E aí, governança, ela está desde a primeira versão do DAMA. Já faz um tempinho que governança está no mercado. E por que estava sendo negligenciado? Catálogo de dados? Poxa, a gente tem ferramentas super antigas de catalogação de dados no mercado. Por que estava sendo negligenciado? Tá? E uma outra coisa que o Sérgio falou que eu achei sensacional, Data-Driven Culture, certo? Então, eu estou falando de cultura. O Data-Driven ele é uma consequência de hábitos. Entendeu? Então, não vai ser uma coisa que vai ser gerada de uma hora para outra. Você precisa realmente começar a não negligenciar algumas coisas para que isso seja potencializado na companhia. E aí, fazendo aqui uma grande aspas para um próximo episódio, falamos de domínio, falamos de cliente no centro ou produtos de dados. Data Mesh pode ser uma outra pauta bem legal aqui para a conversa. Você já está convidado para essa próxima pauta, porque eu quero fazer uma de Data Mesh com Service Mesh. Muito bom. Porque tem algumas confusões aí no meio do caminho que eu quero fazer um episódio só sobre isso. Exatamente. E, cara, meu amigo Johnny Depp, sabe por que eu gosto de gravar com gente inteligente como vocês? Quase não precisa de host. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer com essa tua observação. E aí eu queria que nossos outros convidados também complementassem, porque eu queria que vocês colocassem, na opinião de vocês, como que o LGPD fez com que as empresas percebessem a lama que elas estavam em relação a dados, né? Porque aí, às vezes precisa de um regulatório para a galera cair na real, né? E se isso também impulsionou esse movimento de utilizar melhor os dados. Porque eu percebo no mercado que muita empresa começa a olhar para isso para atender o LGPD e fala, pô, preciso atender esse regulatório e tal. E aí o cara olha e fala, pô, pode ser que daqui eu consiga extrair alguma coisa de bom que eu não estava olhando, né? Quando de fato ela começa a organizar essa casa de dados. Porque a gente que já tem um tempo de estrada de TI, cara, antigamente a gente tinha aplicações sem organização de domínios, né, como o Sérgio falou, como o Rudy comentou. Os domínios basicamente divididos por aplicação, cada aplicação com seu owner de dados, e replicação de dados com ETL para cima e para baixo. Você não sabe qual é a origem, você não sabe qual é o fim, você não sabe quem consome, né? No seu cenário você ainda tinha um owner. O cenário Exato. de uns anos atrás isso não tinha, não. Não, eu não tô falando o owner de negócio, não. Eu tô falando o owner lá do Oracle, lá que tem no máximo isso. O custódio. Exatamente. Custódio. Tô falando lá porque a tabela tem que ter, porque dono, né? E eu acho que isso botou uma ordem na parada.
E eu acho que, e aí eu tô falando como arquiteto de TI, isso facilitou até o desenvolvimento de aplicações. Eu percebo o impacto que isso teve em desenvolvimento de aplicações. As pessoas começam a ter uma preocupação onde nasce o dado, onde ele morre e qual valor ele gera, né? Antigamente, replica esse dado daqui para cá, e aí aqui usa, e daqui você não sabe que dado ele vai gerar a partir dali, né? Uma coisa que me marcou muito na minha formação, que foi uma coisa que me fez me interessar mais pela área de dados, foi exatamente o conceito, isso vale a pena você que gosta de estudar a área de dados, é o conceito de informática. O que é dado, o que é informação. E ter essa gestão de dados para gerar informação, eu acho que é a essência do data-driven, né? E isso de você organizar os seus dados para saber que informação gera, cara, é impressionante como a gente está percebendo isso em 2022, né? É interessante você falar, né? Porque assim, quando começou esse boom aí, né? A gente fala que governança de dados não é coisa nova, né? Mas ainda, em muitos lugares, o pessoal não sabe o que é. Eu tenho um programa de trainees, né? E eu dou um desafio para o pessoal trazer como a governança de dados pode ajudar as organizações. E impressionante, assim, desde o ano passado, o pessoal vem, nossa, não sabia que eu podia trabalhar com governança de dados. É uma novidade, incrivelmente, é uma novidade para a galera. O que é um analista de governança de dados, né? E para você ver, não é um assunto novo, né? Aí o pessoal, é o AD? O que é um analista de governança de dados? E a LGPD, ela é confundida também com governança de dados. Às vezes o pessoal fala, é LGPD. Não. Porque ela impulsionou, de fato, os programas, né? Porque eu tinha que fazer todo o inventário de dados pessoais, né? E aí muitas empresas que sacaram isso, não fez só inventário de dados pessoais, né? Elas começaram a olhar aí para os seus domínios mais estratégicos e também inventariar, catalogar. Em Excel, ainda muitas foi em Excel, num olhar para a ferramenta, mas é importante porque você também precisa criar o processo, aculturar as pessoas, para aí depois, sim, eu acho que você vai estar pronto para uma ferramenta, porque muitas também que compraram ferramentas, achando que era bala de prata, principalmente ferramenta de MDM também. Ferramenta não resolve o processo. Não resolveu o problema, né? E aí assim, precisa implantar um programa, de fato, de governança de dados para você aculturar mesmo as pessoas, né? Mudar a mindset, ter o owner, né? O data owner que a gente fala é a pessoa no negócio, que conhece a regra do negócio, que sabe, muitas vezes... o compliance não é só pela LGPD, né? Então, você tem algum dado lá que ele não pode ser público por algum outro fator regulatório também. Às vezes até por segredo de negócio. Exatamente. E aí, regra assim, de negócio. a classificação da informação, ela não fica simplesmente ali, mas o programa de LGPD trouxe muito isso à tona, né? Eu acho que ele sim. Só que, para mim, ele teve ondas, né? 2018, lá, eu comecei nessa jornada aí de LGPD ainda com a GDPR. Em 2017, a gente começou a se preocupar. Aí, fez alguma coisa, algumas empresas, aí deu aquela... Então, eu até ouvi, né, algumas pessoas que eu acompanho aí lá da NPD, que a gente está na quarta onda. Agora, a questão do compliance, de você ter essa empresa... sabendo onde você tem os dados, que aí a governança apoia, né? A gestão da privacidade, né? E LGPD está contido nela. Se você for vender a empresa, né? Ela vai começar a ser avaliada por esse compliance também, né? Ainda não tem assim as métricas, né? Mas já se pensa, já está nessa quarta onda aí de preocupação, né? Porque agora já tem a LGPD criada, né? Faz um ano que a gente pode ser multado, né? Então, ela ainda está ali devagarzinho como a mãe, né? Mas acho que a partir do ano que vem acaba um pouco essa... Aí começa, de fato, eu ter que me preocupar com isso para não perder dinheiro. Sim. Que é uma coisa, né? Como o Rudy falou aqui, e o Célio, que a gente deveria se preocupar para ser direcionado por dados, né?
e não simplesmente para não perder dinheiro. Tem algumas coisas interessantes que a Mari falou antes do Célio complementar. Programa, não é um projeto. Porque projeto, começo, meio e fim. Eu fiz a entrega, acabou. O programa, ele tem uma continuidade, ele é cíclico. Você deixa de ter uma coisa linear e você passa a ter uma coisa circular. Eu gosto de chamar isso de que a nossa infonomia não é linear. A nossa infonomia, ela é circular, ela tem que estar em constante movimento. Tá? Então não adianta fazer um projeto. A gente está na quarta onda, eu gosto de pensar que tiveram aqueles projetos estruturantes que não geraram em nada. Tiveram aqueles projetos tipo aqueles papéis de poste, né? Faço LGPD até para o próximo final de semana. Traga né? o seu compliance em 7 dias ou seu dinheiro de volta. É isso aí, exatamente. Então, muitos projetos fracassaram, tanto de governança, e aí até o Gartner falou que nesse ano 85% das iniciativas de governança falhariam por causa disso. Por causa dessa falta de visão de programa, de sustentabilidade, de você ter algo que está em constante movimento. Você não só fazer uma entrega e pronto. Poxa, legal, escrevi uma política, escrevi uma lei, tá ótimo. Não, escrevi uma lei. Essa lei, ela defende princípios. Esses princípios, eles não mudam. Mas só que a maneira em como eu interpreto esses princípios no ecossistema da minha empresa pode mudar. Então tem que ser uma coisa viva. Não pode ser uma coisa assim parada, né? Já dizia a propaganda da dengue, né? Água parada, coisa parada, gera dengue, gera morte, então... Agora gera multa, né? Gera multa agora, O que é legal disso que o Rudy falou, a Mari também, é que, na verdade, na espuma, né, desse movimento do LGPD, subiu muito resíduo estranho, tá? Então, primeiro que, assim, a TI... foi ótimo. O primeiro que, assim, gente, vamos lá, cá entre nós, a TI tem um débito técnico, em geral, com a própria empresa muito grande, porque ela teve muita pressão por atender rapidamente o negócio. E lembra que antes dessa onda da LGPD, de Big Data, teve os sistemas embarcados, os ERPs e tal. Então, o mundo pivotou para... Você que é um cara de arquitetura, sabe melhor do que eu, pivotou do custom made para um mundo compra funcionalidade aí, implanta ZIS para a gente se adaptar. Então, o que aconteceu? A organização de dados se perdeu. Por quê? Faz governança de pacote para você ver uma coisa. Que coisa deliciosa. Pede um dicionário para aquela empresa, né? Como é que eles falam lá? Volkswagen, não, para aquela empresinha. Então, assim, você vai ver o que vem. Então, a coisa assim ficou um pouco complicada para a tecnologia da informação e meio que a TI meio que ficou um pouco conivente com isso, porque não vinha grana para ela poder fazer essa virada, né? Então, eu agradeço novamente, agradeço bastante essa função de incentivo da LGPD, do compliance, porque o jaque, né, foi um jaque atrás do outro. Então, já que estamos no LGPD, já que a gente não vai pendurar um quadro dizendo que a gente está compliance, a gente vai fazer de verdade, então a gente tem que fazer um inventário. Já que faz inventário, vem cá, está perto do dicionário, né? Como é que está o dicionário? Putz, está em Excel, metade está em Word e em papel. E o cara que fazia foi embora. Pô, não era boa fazer um discovery aí desse legado todo aí, mas tem só o R, só tem o Big Data aí, só tem o Lake. Não, cara, tem 100 legados que a gente aí não mapeou, falta fazer um trabalhinho aí, entendeu? Então, assim, tá vindo à tona, nessa espuma, um monte de resíduos, como eu estou dizendo, que são débitos técnicos da TI, agora motivados por necessidade de negócio, que a gente está colocando para rodar. Estou falando da média das empresas brasileiras, não estou falando das empresas internacionais que são by the book e que fizeram a lição de casa, né? E também não estou culpando nem condenando a TI das empresas brasileiras, né? Então, assim, se a gente for falar de governança, como bem disse a Mari, é secular que se faça governança. Os bancos fazem governança tintim por tintim, no modelo raiz, desde que nasceram, entendeu? Agora, as outras demais empresas, o varejo e tal, a indústria tem muita dificuldade, não só pela dotação orçamentária de TI, que normalmente privilegia só a sustentação da operação,
como também por conta de necessidade dela perceber que a necessidade vai além, né, no client-centric, vai além da empresa, além da organização da empresa. Aí precisa olhar para fora, aí precisa absorver o que existe de informação fora da empresa, dado fora da empresa, organizar isso aí. Então, outra vez, a força do compliance com a força da necessidade do negócio. Então, para isso tudo tem que ter governança. Como bem disse a Mari, o LGPD é confundido com governança, mas eu vejo como um subcaso de governança dos dados de pessoas, né? E aí estamos nós, com um cenário bem propício a estabelecer bons processos de verdade, não fazer a coisa só para inglês ver, nem para alemão ver. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu queria que vocês esclarecessem 2 pontos para quem tá nos ouvindo. E para mim também, porque eu não sou nenhum especialista nesse assunto. Tenho várias dúvidas a respeito dos 2 temas, né? São temas aqui conectados, né? Não é a mesma coisa, mas são temas que um levam ao outro, que é LGPD e governança de dados. O primeiro é que a palavra governança ela carrega um estigma muito ruim, né? Eu acho que em toda empresa. Todo mundo pensa em governança, a primeira coisa que o cara pensa é, puta, vão aprovar minha GMUD. É isso. Né? Na cabeça Pelo menos do você dev. fez uma associação boa, né? Já ia pensar em corrupção, já ia pensar em um monte de coisa. tem esse lado também, né? Eu tô na parte mais light, né? Mais Que é burocracia. Né? Mas você sabia que burocracia... Também não o termo original não é bom, não é ruim. Não, né? burocracia é pessoas responsabilizadas para fazer algo dentro de um processo. Poxa, isso é maravilhoso. Isso é o que a gente quer. Um processo bem estabelecido, padronizado para funcionar. Isso que é burocracia. O problema é que esse substantivo virou... burocracia. Exatamente. Virou sinônimo de algo que não funciona. Exatamente. De processos desnecessários, né? E a governança, ela carrega um pouco desse estigma, né? Eu acho que a LGPD ajudou um pouco de trazer, de fato, o que é governança, né? Que é ter algo governado, alguma coisa que tem controle e tem benefício em cima, né? Então eu queria que vocês, como 3 profissionais da área de governança, explicassem de fato o que faz a governança de dados, o que é a governança de dados. Deixa eu só trazer um ponto aí que você trouxe, né? Que a LGPD trouxe a governança, né? Eu acho que assim, o compliance, ele é o chato da vez mesmo, tá? O que é lei, o que é compliance, o que é segurança, você tem que seguir. A governança, apesar dela ser chata, e ela é para algumas coisas de fato, né? A gente não pode... o pessoal está almoçando já com a gente quando vê resultado. Chama para churrasco, já começa a chamar para churrasco. Vocês já não almoçam mais só a governança, né? Não, já está melhorando. Não, já estamos com um grupinho já chamando para churrasco. E assim, tem esse estigma, sim. E aí até com um discurso que eu tenho, né? A governança, ela vai ser chata porque ela tem que ter padrões. E isso, assim, só que isso vai ajudar a acelerar uma série de coisas, inclusive eficiência operacional, né? Mas ela tem que ser vista dentro da empresa. E aí, assim, o pessoal, quando fala governança, fala, não, é de dados. Porque tem governança corporativa, tem a governança de TI, né? E é interessante que a gente fale que é a governança de dados, né? E você tem que ser leve, né? Você tem que manter um programa, né? Tanto é que vocês não têm o nome do programa, não é governança de dados, né?
em alguns é muito direcionado a que estratégia de negócio eu quero ter para poder eu chegar no topo da montanha, né? Que você quer fazer os seus modelos lá preditivos, né? Mas você tem uma escadinha para subir para isso, né? Para isso você tem que conhecer os dados, você tem que virar a informação, criar suas sinapses, né? E aí para isso tudo você tem uma estrada, né? Para seguir. E aí eu acho que ela tem que ser assim, uma área vista também, onde estão os dados, onde está a melhor fonte. Então, quando você vai com essa abordagem dentro do programa, né, e eu tenho alguns exemplos aí, né, na trajetória de alguns clientes até, você começa a ser reconhecido dentro da empresa, né? Começam a te procurar. Aí começam a te chamar para o churrasco, né? Porque assim, eu preciso fazer alguma coisa aqui estratégica. Putz, o pessoal da governança deve saber onde está, né? Porque ali tem onde está a melhor fonte ou com quem que eu falo. Até, de fato, isso está público, né? Todo mundo saber quem é o owner do assunto do domínio ABCD, né? E aí, para isso, né, o Rudy trouxe aqui um pouquinho ali do próximo assunto que talvez caia aí, né? O data mesh sem governança não existe, né? Você ter vários domínios com algumas réplicas, né? Porque acaba que isso vai acontecer sem você ter ali o mapa da mina, né? Então, você tem que tirar o estigma, ele existe, mas eu acho que os programas têm que ser levados de uma forma mais colaborativa. Então, compliance, ele é o diretivo. A governança, ela tem que ser colaborativa. E aí eu acho Rudy, que é um ponto... Só para você passar a bola para você. Então, o cara da governança não é só aquele cara que obriga você a pôr sufixo no nome do campo. Não. Isso? Na verdade... Explica, por favor. Eu gosto de sempre conceituar bem as coisas. Então, quando a gente fala de governança, você vai entender que tem governança de dados, já existe governança de privacidade, existe governança de segurança, existe governança de TI, existe governança corporativa. Mas o que é a governança? Eu gosto de uma explicação que o grande Paulo Rusa nos ensinou. Abraço, Rusa. Que é o seguinte, uma coisa desgovernada. Qual que é a primeira analogia que vem na sua cabeça? Para mim é um carro desgovernado. Vai para qualquer lugar, você Exatamente. não sabe para onde vai. Quando você quer que um carro esteja governado, você vai ter ali uma pessoa que vai estar pilotando, ela vai ter que ter ali os meios para poder virar o carro para onde ele quer, vai estar seguindo uma jornada. Isso vai ser a estratégia. Você vai seguir pelo caminho que você planejou na sua estratégia. A governança ela vai ser o freio. O carro ele só consegue alcançar grandes velocidades se ele tiver um freio. Se ele não tiver um freio, ele não consegue fazer curva. Se ele não tiver freio, ele vai ter que andar numa velocidade baixa constante. Então, a governança, ela é um freio que te permite ir mais rápido. Olha só que bonito. Cara, você é muito filósofo. Te dá segurança, né? Exatamente. Para você acelerar, é porque você sabe que você pode frear. Exatamente. Então, a governança ela tem que ser vista como uma parte deste carro, deste veículo, que é a empresa. E aí, coisas que tem que ficar bem, assim, claras. Precisa de uma estratégia, precisa de um caminho e precisa de gente pilotando. Então, a governança ela só vai fazer sentido se tiver um CDO, se tiver um head, se tiver uma pessoa olhando estrategicamente para usufruir da governança da melhor maneira. E aí, outra coisa que eu acho que é interessante colocar aqui sobre governança, tem até uma frase, foi de um material do governo que eu vi, que distingue governança de gestão. Governar é você se preocupar com o que está sendo feito. E gestão é se preocupar como está sendo feito. Então, a gestão, ela quer realizar. O verbo que você está ali é fazer. Quando você está na governança, você tem que garantir que o que está sendo feito é correto. Então, você está muito mais preocupado com a direção, ok? E aí, dentro disso, governança não funciona com PDCA. Governança funciona com direcionamento, monitoramento e avaliação. Porque se ele não é execução, não adianta Exatamente. você ter PDCA. Então, né? o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, Wellington, você tem que fazer isso. Essas que são as normativas, essa é a política. É aqui que eu vou e implanto comunidade, é aqui que eu vou e implanto cultura, é aqui que eu vou e implanto educação para você e dou a visão estratégica que eu, como governança, É receber. estratégico e não operacional. né? Exatamente. Então, eu tenho esse primeiro foco aqui na direção. Legal. E aí eu passo para você essa visão estratégica. Você, como área de gestão, você vai fazer o PDCA.
Beleza, fiz lá o meu plano e você vai me devolver como governança accountability. Você realmente se apropriou daquela visão estratégica? Você realmente se apropriou daquilo como resultado seu e da empresa? Sim. E aí eu vou e trabalho no monitoramento. Aí eu vou lá e monitoro. Poxa, o Wellington realmente está fazendo aquilo que eu direcionei? Não, ele não está fazendo. Então vamos avaliar. Ele não está fazendo porque teve alguma outra mudança estratégica e agora eu preciso direcionar de uma maneira diferente, ou ele não está fazendo porque ele, sei lá, pouco se deixou para mim. Aí eu vou lá e faço um novo direcionamento. E aí, veja, eu tenho o meu ciclo e eu passo a responsabilidade para você. E por que eu quis falar isso? Porque tudo aquilo que a gente falou, inventário, glossário, metadado, dicionário, é gestão. Então, o que acontece é que hoje governança faz muita coisa de gestão porque foi um meio que foi encontrado para que essas disciplinas não fossem negligenciadas. Hoje, eu não me considero uma área de governança de dados. Eu me considero uma área de governança e gestão de dados. Por quê? Porque eu tive que fazer coisas, eu tive que descer no chão de fábrica, eu tive que me sujar do operacional e do tático. Para quê? Para que a minha estratégia fosse cumprida. Então, eu, como governança, também cumpri aquilo que eu quero receber, o accountability. É que você não consegue governar algo que não é gerido, né? E se não existe a gestão de dados, para você criar a governança, você mesmo vai ter que fazer a gestão. É um ecossistema. É uma interdependência. Os dois precisam. Os dois precisam dos dois ao mesmo tempo. Sem o outro, Porque, né? por exemplo, o que adianta você ter várias disciplinas de gestão se cada um está indo para um norte? Então, por isso que assim, o segredo vai ser a estratégia e a cultura. A estratégia, porque você vai estar dando uma direção, e a cultura, porque você vai gerar o senso de pertencimento, você vai estar engajando as pessoas para, no final das contas, todo mundo desfrutar das benefícios de um bom projeto de dados, programa de dados. Só pegando o gancho, Célio, peraí, tá? Já vou deixar você falar. Sim, Mas só pegando o gancho aqui, né? Por que muitos programas de governança fracassaram? Porque só olharam para o chato, o estigma do criar o padrão, tal, não sei o quê, criar a política, né? E ninguém fazia. Então, assim, não adianta você publicar um monte de política lá e não ter o monitoramento, não ter a gestão de fato ali no contexto. E não dá para não dá condições de quem executa cumprir com a política da governança. Então, isso é muito comum, né? E aí, por isso que muitos programas trazem para dentro das áreas de governança. Agora está trazendo até arquitetura, né? Arquitetura, não a arquitetura da aplicação em si, mas a arquitetura de dados, olhando para os modelos, né, de fato ali. Também está em muitas empresas esse papel está vindo para debaixo de governança. Fica o T, tá? Porque a governança fica no estratégico e a arquitetura no estratégico, no tático e no operacional. Sim. E aí é até uma maneira de você trazer para o chão de fábrica, né? Para o nível operacional, para o maior volume de pessoas das empresas, essa cultura de dados. E aí é legal que você estrategicamente você está em comitês fazendo o aculturamento top-down. E no operacional, com os ADs, com os arquitetos, com as pessoas de concepção, você está aculturando de baixo para cima. E aí, ao ponto de que a cultura vai conseguir ser transformada aos poucos. Desde o transacional, né? Desde o transacional. Que aí a gente pode falar no negócio do data mesh, sim, porque... Sim, eu acho, como arquiteto, que o dado ele tem que começar governado quando ele nasce. E ele nasce no transacional. Não tem como você fugir disso, né? Todo dado na gerado... verdade, não. Tá, sim, é questionável. Sim, você pode ter... Ele é circular. É uma infonomia circular. Sim, verdade. É verdade. Eu, como arquiteto, tenho mania de achar que toda persistência acontece no transacional, mas muito bem observado. Eu quero passar para o Célio, para ele comentar essa questão desses programas de governança, que me veio uma memória recente aqui, eu não vou citar nomes e não vou citar empresa, mas eu e o Ruth conhecemos bem, de situações onde a gente cria políticas e não dá essas condições de que essa política seja cumprida, né? E a importância de que a gente dê essas condições, né? Eu queria que o Célio comentasse isso. Por exemplo, aconteceu numa determinada situação de que chegou uma política de que o desenvolvedor não poderia ter acesso ao dado em homologação para testar a aplicação. O desenvolvedor não tem acesso. Só que, por outro lado, a empresa não dava uma base anonimizada para o cara testar em homologação. E aí, o cara trabalha como? Né?
Então, como que a gente estrutura um programa onde, de fato, a gente dê condições, né? Porque senão, vira exatamente isso que vocês colocaram aqui. A governança vira o ditador que fala, ó, tem que fazer assim e não assim. Aí o cara fala, beleza, como é que eu faço certo? Ele não tem condições de fazer o certo. E aí ele tem um outro gestor cobrando o resultado dele que conflita com o interesse da determinada política que foi dada, né? Isso é muito comum em grandes empresas, né, Célio? Sim, e é justamente isso, quer dizer, não só nas grandes empresas, mas as empresas que estão começando governança agora, olhando a dor que as demais passaram, estão mais espertas com relação a isso. Elas já sabem que a governança não pode ser uma delegacia do mal, né? AD e DBA dando carimbo e modelo do usuário, e se não der o carimbo não vai para frente, né? O grande cotovelo do universo, não sei nem como é que é a sigla disso, né? GC, uma coisa complicada. Então é o seguinte, a governança não invasiva, colaborativa, falou a Mari, falou o Rudy, é fundamental. E as estruturas novas, mais recentes de governança, eu tenho observado, as empresas que agora estão passando a grana necessária, porque já sofreram e estão sofrendo, porque os projetos estão fracassando, porque não adianta você colocar dois carinhas, dois passarinhos para tocar um programa de governança. O negócio exige energia. Então, essas estruturas já contemplam arquitetura, administração, engenharia de dados do ponto de vista legislativo. Então, eu sempre vejo que a governança ela deve ter um caráter colaborativo e um caráter não invasivo. Então, como é que dá para fazer isso tendo que ser um pouco indutivo lá com os processos, com as políticas e processos? Poxa, tendo um grupo pertinho aqui, células que pensam como quem vai receber as políticas e processos para serem os representantes disso frente a quem? Arquitetura corporativa, arquitetura de aplicação, a operação, a transacional, a analítico, tá certo? Aos projetos de negócios. Então eu vejo as estruturas novas de governança com esse caráter, e a empresa quando é... E aí você tem as consultorias, tanto de nicho, como a gente pertence, quanto as Big Four, já falando um pouco desse mantra. Então toma cuidado, não seja uma governança estática, old fashion, né? Seja uma governança moderna, colaborativa, ágil. E isso aí entra em consonância com o que realmente é necessário, né? Então, as estruturas estão um pouco mais robustas, já há uma dotação orçamentária. Eu sempre gosto de falar isso porque, gente, o pessoal acredita muito em conta da carochinha, né? Quer chegar no CMM nível 3 e não quer investir nada. Não está vendo o débito técnico. A gente tem um monte de coisa do passado para resolver, ao mesmo tempo que tem que olhar o futuro e ver a inteligência artificial, machine learning, etc., que dependem de dados com qualidade e geridos, né? Então, hoje, uma boa estrutura de governança, ela prevê, já tem essas vacinas desde o início. E essa contraparte desses núcleos de arquitetura, de administração de dados, de engenharia, falam com as áreas tanto de tecnologia quanto dos data teams, que às vezes estão debaixo do CDO ou estão nas áreas de negócios, e pegam na mãozinha, muitas vezes, fazendo uma experiência conjunta, ou seja, você pode até ter um Data Gov Team, ou seja, componentes da área de governança dentro dos times de dados, para poder tangibilizar isso que antes estava só no legislativo. O cara saía com a lei, com a política e falava, segue aí. Aí não vale, né? Então, a gente tem que desdobrar essa parte chata, como bem colocou a Mari, para uma parte que é de processo, de infraestrutura, com plataforma, até para a gente ajudar a cercar como não fugir dessas premissas, dessas diretrizes de governança, e ir lá para o final da linha, que é a produção do dado, a utilização do dado, a agregação de valor, monetização, etc. Então dá para coordenar tudo isso hoje, vis-a-vis as nossas aprendizagens na base da dor. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia
que tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E a LGPD em si, isso é uma coisa que eu queria esclarecer com vocês, que é o meu segundo grande ponto de dúvida e que muita gente deve estar pensando, né? A maioria das pessoas tem uma visão da LGPD que é imediata e simplória, do tipo, só pode acessar o dado se o usuário permitir. Se fosse assim, a lei tinha 2 linhas. Queria que vocês dessem uma explicada um pouco melhor no que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que você tocou aí, né? A LGPD ela veio para proteger a privacidade do indivíduo mesmo, né? Os direitos do indivíduo. Porque tava, né, tipo... Farra do boi. Farra do boi. Essa aí. Exatamente, né? E aí a gente tem aí, né, alguns filmes que mostraram um pouco disso, né? A Cambridge Analytica, né, que acabou usando os dados de uma maneira assim para analisar comportamento e tal. E ninguém sabia, né? Pegou o dado lá de redes sociais, enfim, e o cidadão não sabia disso, né? Então ela vem para proteger o seu direito. Então a empresa ela pode usar o seu dado. E aí muitas empresas se pegaram nisso, né, no consentimento. Ele é a adequação mais frágil na minha visão, né? Porque você pode revogar o teu consentimento a qualquer hora. E aí, assim, você pode ficar brincando do consentimento hoje se a empresa estiver olhando só para consentimento. Mas tem outros direitos. A empresa, se você tiver um contrato... Só no consentimento tem um risco muito grande aqui no consentimento, que o consentimento ele tem que ser dado, mas só que com a finalidade clara. Não adianta assim, legal, dei o meu consentimento. Você pode usar o meu dado para o que você quiser. Não, você pode usar o meu dado para fazer aquilo que você deixou escrito lá Exatamente. Quando eu assinar o consentimento. Isso é uma dúvida comum, inclusive sobre a granularidade do consentimento. Qual o conjunto de dados que... Você tem que... né? Você coloca, né, os seus dados ali e você fala que você está permitindo para aquele objetivo. Tipo, estou permitindo para acessar o aplicativo, né? Eu dou o consentimento aqui dos meus dados. Mas quando você tem um contrato, né? Você faz um seguro numa empresa, você tem um contrato. Então, não adianta você chegar lá e falar assim, revoga meu consentimento. Tá bom, eu não vou te... você deu o consentimento para quê? Né? Para eu te mandar propagandas, né, de outros produtos. A empresa pode pedir isso. Aí você revoga para aquilo, só que a empresa não pode deletar os seus dados porque você tem um contrato, né, de serviço com ela. Então, ela mantém os dados para o objetivo do enquadramento legal, execução de contrato. Então, isso tem na lei várias coisas... Isso é bem confuso, né, Mari? Porque, por exemplo, eu tenho legítimo interesse. Nossa, nem vou entrar no assunto esse aí, de legítimo interesse é aqui. complicado. Eu tenho um contrato com a empresa do Rude. Aí eu falo, Rude, você não pode usar meus dados. Só para ele me prestar o serviço, os dados do contrato ele precisa utilizar. Isso foi usado lá na Europa. Vamos falar do iFood, né? Para o cara chegar na tua casa, ele precisa do seu endereço. Sim. Então, ali, ele está resguardado pela prestação de serviço, né? Pelo aquele... eu não entrego a comida se eu não tiver teu endereço, né? Então, tá claro ali, né? Tem que estar claro a finalidade, né, do uso. E aí não necessariamente é o consentimento, é a execução daquele serviço. Mas aí, por exemplo... Mas aqui aí tá implícito. Então, mas aí, por exemplo, teve lá na Europa uma situação engraçada. Eu era devedor e aí eu pedi a remoção dos meus dados na empresa. As empresas que não se prepararam, elas faziam o quê? Removiam, elas esqueciam quem era o devedor. Genial. Exatamente, olha, genial, né? Nossa. É gênio do mal. Mas só que aí o ponto eu preciso ter ali uma premissa de prestação de serviço, do contrato que foi firmado, eu preciso saber o seu nome, eu preciso saber para onde eu preciso enviar a fatura para cumprir a minha obrigação contratual. Mas eu não preciso saber, por exemplo,
para respeitar esse fim contratual, não preciso saber para que time você torce, para que, sei lá, qual que é o seu viés político. É um domínio político. Auxiliar, digamos assim. Então, né? isso, mas aí por isso que eu falo assim, tudo é um grande emaranhado. parênteses. É porque você precisa usar e guardar o dado para cada fim, para cada necessidade, e somente aquele set, né, aquele conjunto de dados, não todos os dados que você tem. Aí tem outra coisa também, né? Falar assim, a LGPD, ela está acima de tudo? Não. Você tem outras leis que você também... Por isso que é uma análise complexa até, né? Porque você tem o Bacen, que fala quanto tempo... E aí, assim, pegando um gancho com a governança de dados, se você tem o seu metadado alinhado ao negócio, que fala qual é o tempo de retenção e o porquê, percebe? Aí você consegue falar, não é só... Tá bom, eu não posso, porque o contrato de serviço acabou, só que eu preciso reter essa informação aqui dentro, ou porque a pessoa é funcionário, às vezes até 30 anos, né? Eu não vou mandar lead, eu não vou mandar propaganda. Então, tem um controle aí com outros regulatórios também, né? Que tem que ser todo analisado para você fazer essa gestão de privacidade. E quando o dado, ele é... Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Eu tenho oportunidade da minha vida agora para tirar dúvida com vocês. Quando o dado é gerado pela empresa, mas através da prestação de serviço do cliente, esse dado é do cliente... Por exemplo, vou pegar o caso do iFood. O iFood tem o meu endereço. O endereço é meu. Ele tem os dados do pedido. O pedido é meu. Isso é claro de você entender a propriedade do dado. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma inferência do ticket médio por exemplo, da quantidade de pedidos no meu bairro ali. Isso é derivado da minha informação. Ou, por exemplo, o resultado do pagamento do meu pedido. Esse dado foi gerado pela empresa através de um processo da prestação de serviço. Esse dado eu também tenho propriedade sobre ele e a empresa precisa do meu consentimento para usar, ou se o dado ele é gerado pela empresa, ela tem direito de utilizar. Aí você está falando do negócio, né? Porque aí são os indicadores de negócio que foram gerados a partir de dados de indivíduos. Se você não identifica o indivíduo, é um indicador, né, que você tem ali do teu negócio, não tem problema nenhum, né? O que a LGPD faz é proteger, tipo assim, eu não posso falar que o Rude ganha tanto e faz pedidos de tanto. Eu não posso especificar ali, isso, a não ser que ele me permita. O dado mestre, o dado mestre de pessoa física, ok? Ele não é propriedade da empresa. O que é propriedade da empresa? O dado transacional e o dado de referência, dado referencial. Ok? Então, é isso. A gente precisa fazer essa divisão. Porque o titular ele é dono do seu nome, do seu endereço, do seu telefone, do seu e-mail, mas só que o dado da transação, desde que não identifique que eu que fiz aquela transação, é da empresa. Tá? Então, acho que é uma maneira simples de você dividir. Mas e quando me identifica? Por exemplo, vou sair um pouco do mundo web para ficar mais fácil. Uhum. Eu tenho a informação de quantas vendas eu tenho na minha loja. De quantas o quê? Quantas vendas eu tenho na minha loja. Beleza. Fui lá, eu sei que eu vendi um tênis pro Rude, eu sei que eu vendi um tênis para você. Eu tenho a informação que você comprou um sapato. Bom, essa informação é minha ou sua? Você fez lá a terceira forma normal, beleza? O que fica na tabela de pedido? Fica o meu ID. Não fica uma chave estrangeira para você. Não fica o meu nome, não fica o meu endereço, não fica nada disso. Entendeu? Porra, agora você falou minha língua, é verdade. Fica sua. Da empresa. Se for bem modelado o banco, né? Exatamente. Mas só que aí também tem agora o NoSQL. Mas você pode fazer uma construção, independente da camada tecnológica, dá para fazer a construção respeitando isso. Mas conceitualmente, quando você tem o dado mestre, certo? O dado mestre pode ser produto, pode ser serviço, mas quando ele entra no cenário de pessoa física, esse é o dado que, para mim, não é propriedade da empresa. A empresa precisa daquilo para respeitar algumas das finalidades que a Mari comentou aqui, beleza? Uhum. Mas aí, quando você vai para a esfera transacional,
para mim, esse dado da empresa desde que esteja bem modelado. Entendi. Então deixa eu resumir aqui para ver se eu entendi. Deixa eu só colocar mais uma pimentinha aí, né? Só que você, como controlador, né, que você tem posse desses dados, você tem ali as vendas e tudo, você tem o seu banco bem modeladinho, você também tem que proteger essas informações, porque a gente não pode esquecer da violação de dados. Então, se esses dados vazarem, mesmo eles sendo seus, se tiver lá como identificar pessoas, você tem que reportar a NPD, e se tiver algum risco para o indivíduo também, nesse caso, porque assim, ele pode vazar criptografado, anonimizado, né? Tem uma violação, mas não necessariamente teve uma infração aí para o indivíduo, você não consegue identificar, né? Então, você também precisa pensar aí na parte de cyber, né? Que é a segurança dessa informação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou o cara do iFood. Eu sou o cara da loja, para ficar mais fácil para entender. Eu sei que eu vendi um tênis pro Rude ontem, quinta-feira, no valor tal, de tal marca. Eu tenho esse dado. Contanto que eu não diga que foi para o Rude, a informação da venda é minha e eu posso utilizar. Mesmo que o Rude diga, não use mais os meus dados, a informação da venda é minha desde que eu elimine a associação dessa venda com o Rude, é isso? Você é o controlador. Você pode saber que é do Rude. O que você não pode é fazer, infringir a privacidade dele com essa informação. Mas, por exemplo, eu quero fazer um estudo de qual marca vende mais na minha loja. Se o Rude não deu autorização para usar os dados dele, essa venda que eu fiz para ele pode entrar nesse meu estudo? Aí entra pode, o que é legítimo interesse. o que a Mari falou, é legítimo interesse. Que aí, para você manter o seu negócio, você precisa fazer modelos, evolução, pegar dado externo, muitas vezes. Ali, às vezes você pega dados, não sabendo quem são as pessoas, mas você tem... como é que chama? Não é um estereótipo, é uma segmentação, né? Tipo, jovem, homem, compra esse tipo de tênis, né? Que mora em região tal. Isso. Então, isso você pode fazer. E aí, usando a informação dele, você pode... aí você tem... Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é muito a lei, né, Celso? O Celso falar um pouco. Aí tem que fazer lá você tem que medir o risco desse seu legítimo interesse, criar um DPIA, né, para poder você ter esse controle caso a NPD peça para você, né? Por que você está usando? Enfim, tem algumas coisinhas que aí a gestão, a governança de privacidade tem que se preocupar. Tem tanto detalhe nessa lei que é mais fácil criar o sistema, né, Cilhão? É preciso estar com uns bons advogados por perto, porque, por exemplo, legítimo interesse, cada caso quase vai ser um caso, né? Então, nesse exemplo que você deu, se você já apurou o indicador, como bem disse a Mari, Inês é morta. Então, você só desconecta lá os seus dados referenciais e master, porque você pediu para pagar, mas o indicador continua lá. Se um dia você quiser fazer a validação do indicador e precisar do nome do Rude ou meu, que sou um cliente dessa sua loja, já era, você não vai ter. E mesmo que, se eu não autorizar você a utilizar meu dado pessoal, em tese, você não deveria usar nem para fazer a computação do indicador. Você entendeu? Então, assim, tem que trabalhar muito bem isso. Os advogados, a gente teve algumas experiências bastante diferentes, dependendo de cada caso, na hora de justificar o legítimo interesse. É a parte mais polêmica da brincadeira. Mas acho que o derivado bacana disso é justamente um prato estruturante que é governar esse negócio, né? Então, de ter o registro dessa mutação cadastral, quando que ele autorizou, quando ele saiu, isso casado com o Master Data, para poder essa onisciência justificar ou lastrear boa parte das informações. Então, isso acho que é um subproduto bacana para dar esse suporte aí e chegar na verdade. As 3 formas normais para um advogado. É possível. Queria ver você explicando pro cara para falar, não, isso aqui... Aí eu preciso estudar direito, porque eu gosto de usar a linguagem da pessoa, né? Cara, se um dia você fizer isso, você explicar as 3 formas normais para um advogado
em juridiquês, grava pra gente. Tá bom, por vou favor. fazer isso. A gente traz aqui no PPT e coloca como... Ele tá de férias, ele tem tempo agora. Verdade. Ô, Rudy, começa assim. Data vênia. Outro sim, eu nunca vi ninguém usar outro sim que não fosse no jurídico. Mas uma coisa que conecta todo mundo é comida. Vou fazer uma analogia de terceira forma normal com comida. Verdade. Mas aí, ó, vamos lá pensar. Se você organiza a sua cozinha de uma boa maneira, você consegue organizá-la para que você consiga fazer a sua comida de uma maneira mais rápida. Terceira forma normal é isso. Você vai separar os temperos num lado, vai separar, sei lá, as massas no outro. Quando você for precisar cozinhar, você vai pegar as coisas e vai fazer a receita com muito mais facilidade. Então pensa assim, que a terceira forma normal é uma maneira lean de você organizar a sua cozinha para fazer uma boa comida. Puxa vida, hein, Rudy? Agora, se isso fez sentido ou não, depois preciso pensar, mas é... Aí, eu tô imaginando que a receita, rápido. então, ela tem chave estrangeira para todos os ingredientes, Isso, é que isso? a receita vai ser o seu select. Caramba, é verdade. A receita é a query do Select. É, exatamente. E aí, cada domínio ou transação vai ser uma coisa diferente. E aí, para ficar mais profundo ainda, a massa ou o arroz é o dado transacional, porque é aquilo que enche mais a pança, tem mais volume. Isso. E os dados mestres referenciais vão ser os temperos, os condimentos que você vai colocar na sua receita. E o prato é o seu relatório. Pronto. Que contém os dados transacionais, ali, cada você um na entrega. medida certa. Exatamente, isso. Você vai fazer o prato para matar a fome de cada um. Cara, depois dessa analogia eu vou parar e jantar. E ainda tem o armazenamento, que pode ser a panela. Pode ser a panela, que é forno, temporário, que pode vai ser tá a lá. dispensa, que é o Data Lake. Aí, tá vendo? Comida une as pessoas. É verdade. Muito bom. Muito bom. Só comentar aqui rapidinho, tal. Existem 10 bases legais da LGPD. Você tá com a cola aí que eu sei. Eu tô com a cola porque eu não vou decorar isso não. Mas tem obrigação regulatória, que já foi comentado, execução de políticas públicas, estudo por órgãos de pesquisa, execução de contrato, que a gente comentou também, exercício regular de direito, proteção da vida, tutela de saúde, proteção ao crédito, interesse legítimo, que é um daqueles que são... que até o Célio comentou, cada caso é um caso, e tem a questão do consentimento, que a gente comentou também, que tem que estar bem claro. Então, são essas 10 bases legais que a LGPD busca direcionar o uso consciente dos dados pessoais. Aí, falando, né, da lei mesmo, você também tem os direitos dos titulares. Tem a cola aí, que você pode revogar consentimento, você pode pedir para a empresa... fazer uma portabilidade dos seus dados para outra empresa, né? Você está com preguiça lá, né? Vou abrir em outro banco. Você tem esse direito também. Aos opens você aí. pode fazer, você exigir a qualidade, aí vem a qualidade de dados, né? Manter o dado, meu endereço está errado, né? Corrige aí, isso é um direito do titular também. Revogação, deletar, só que aí assim, deletar a informação, precisa ver se não tem nada, né, além Quando a gente de fala outro de deleção, regulatório. Isso é uma outra dúvida que eu tenho. Excluir mesmo, né, ali. Isso, essa é uma dúvida que eu tenho. Você não exclui a chave, você exclui os atributos. Então, mas é uma deleção física ou uma deleção lógica? Você não deleta, você vai fazer um update e você vai transformar, por exemplo, o nome do Wellington em aí a anônimo. empresa vai usar anonimização, né? Isso aí. Vou tornar o dado inidentificável. É isso? É mais fácil colocar não identificável. Isso. É mais fácil eu ir, voltando na terceira forma normal, ir lá na tabela do dado master e dar o update na chave estrangeira, Isso, não? então, mas tanto que algumas empresas adotam... Client ID igual a null. Então, algumas empresas adotam essa solução. Elas colocam debaixo de privacidade o domínio de cliente com os atributos de cliente que são de propriedade, porque se tiver qualquer coisa relacionada ao titular, a privacidade vai fazer essa análise e aí vai ser ali aquela pseudo-anonimização que você vai fazer num lugar que reflete para tudo. Então, muitas empresas fazem isso. Entendi. Quem não faz isso vai ter que ter um custo maior de processamento nos seus ambientes, porque aí ele vai ter que fazer esse ajuste em todas as bases que tiver algum dado pessoal. Mas aí, assim, a gente está falando grande. muita coisa, né? Poxa, que lei é essa, né? Mas, assim, o atenuante é você se preocupar, saber onde eles estão. Então, o órgão, ele vai muito pela transparência, né? Então, assim, se você
fez um inventário, se você está preocupado, porque assim, violação de dados, não necessariamente a violação de dados pessoais também, em algum momento a gente viu o quanto esse ano a gente teve aí, né, de violação de dados. Então, assim, a transparência, tanto para o indivíduo, quanto ali o cuidado com essa informação, é o que vai te atenuar ali quando você for autuado. Por enquanto a lei... Exatamente. Fala, Celião. Não, exatamente isso. O que é legal é estar fazendo alguma coisa, né? E a coisa tá séria e a NPD está prometendo colocar no pau do chicote esses que só estão apostando, estão correndo risco, né? Tem empresas grandes e pequenas correndo risco, né? As menores ainda vai, orçamento, etc. Mas as maiores não justifica tanto. E isso, os fatores atenuantes são fundamentais. Fez alguma coisa, fez um inventário, fez um procedimento, fez um treinamento interno, fez alguma coisa, legal. Não fez nada, está esperando o tsunami, tomar cuidado com a pancada. Você sabe que ter uma área de governança de dados virou atenuante para a NPD, né? Isso é Verdade. recente. Olha só, me senti até mais importante agora. Isso aí, pessoal. Eu vejo a parte de comunicação como um todo. Isso serve para os órgãos reguladores ou até mesmo o dia a dia da empresa. 4 P's, né? Você primeiro atua na promoção, ok? Então, a LGPD passou muito por isso. Você promove a LGPD. Você vai falar o que é a LGPD, para que serve, quais os benefícios. Depois você trata a prevenção, que aí você vê um cenário de risco e você modela a sua comunicação para evitar que aquilo ali aconteça. Então, a gente passou por isso também. Prazo chegando e empresas não se prepararam. Então, você começa a dar uma visibilidade disso para você prevenir aquele cenário que você não quer administrar. O terceiro P, eu entendo que é o paliativo, que é quando aconteceu uma vez, certo? E você vai lá, vai com mais amizade, mais camaradagem, você vai entender o que aconteceu e você vai procurar direcionar e resolver aquele ponto. Quando vir uma recorrência, aí para mim é onde entra o P do punitivo. Aí o cara não, né, a pessoa... P de pau torou. Exatamente. A pessoa realmente negligenciou aquilo constantemente. E eu ainda vejo que os órgãos, né, a NPD está ainda no paliativo. Vai ter um momento que ela vai chegar no punitivo, que é falar assim, pô, você tá tirando sarro com a minha cara. Não dá mais pra gente tolerar isso. O que vocês estão dizendo então, Rudy, é que apesar da lei já estar em vigor, etc., existe um relacionamento de compreensão de que existe uma curva de aprendizado disso. Né? O que a Mari falou. O pessoal não quer punir por punir. O pessoal ele quer gerar uma mudança de cultura, porque o foco não é receber o dinheiro, não é receber a multa. O foco é proteger os dados dos titulares, certo? Promover um uso consciente dos dados. Esse é o foco. Então, pelo menos eu ainda não vi nenhum caso de grandes multas que foram aplicadas. Entendo que ainda estamos nos 3 primeiros P's, certo? Mas só que vai ter um momento que vai começar a vir a punição com mais força. E faz um ano, né, desde 1º de agosto do ano passado, que ela está autorizada a fazer sanção, né, a aplicar multas. Né? A bala está na agulha, então, né, Mari? Tá. Por isso que, assim, essa quarta onda aí não vai ter muito por onde fugir, né? Você tem que realmente fazer o mínimo de adequação, né? E aproveitando esse gancho, então, para vocês, já partindo para os nossos momentos finais aqui, acho que a gente conseguiu dar um overview bacana do que é governança de dados e o que é o LGPD. E eu queria ouvir de vocês, já passando aqui para o Célio, quem ainda está naquele momento de uma hora eu preciso olhar para isso. Tem aquela minha base de dados ali, o pessoal está usando, eu ainda preciso dar uma olhada para ela. Qual o primeiro passo para essa empresa se adequar, né? E eu queria que da sequência vocês comentassem o nível de preocupação que as empresas precisam ter de acordo com o seu porte, né? O seu José da padaria, que tem lá o sistema do caixa dele, que tem o sistema de fidelização, que ele sabe que a Dona Maria compra 5 pãozinhos todo dia. Qual o nível de preocupação que esse cara tem que ter e qual a diferença de uma multinacional dentro desse processo, né? Claro, dentro desse range
tem ali a média empresa que muito provavelmente tem que ter alguma ação nesse sentido, que claro, não vai ter o mesmo porte, não vai ter o mesmo investimento que uma multinacional, por exemplo, né? Então eu queria que vocês comentassem, começando pelo Célio aqui dos primeiros passos, por onde começar, e aí que vocês falassem um pouco dessas diferenças de acordo com o porte de cada empresa. Ótimo, ótima pergunta. É para a gente encerrar bacana aqui esse ponto, esse alerta serve para quase todo tipo de empresa. A gente sabe que as maiores, que são mais expostas, estão mais expostas, são mais conhecidas, elas têm que fazer essa lição de casa muito mais rápido. E elas já têm contratos com as consultorias, para fazer um assessment, já tem lá aquela consultoria de auditoria, tem um escritório de advocacia que atende, então não tem muita desculpa para começar. Então essas aí estão em uma situação um pouco mais complicada, porque elas têm uma exposição muito maior. O Zé da Padaria, ele está beneficiado pelo fato dele ser quase imperceptível pelo modelo fiscalizatório, né? Isso vale para todo o mercado. Então, quem está muito pulverizado, pequeno comércio, etc., tem um pouco mais de margem. Agora, as médias empresas que estão começando a despontar. Vamos pegar um exemplo de uma operadora odontológica que tem aí o plano odontológico e que está relacionado a diversos consultórios dentários, de dentistas. Quer dizer, o dentista é o pequenininho, que ele não está olhando muito para isso. Mas a operadora, ela precisa olhar para isso, porque ela tem contratos, ela tem os dados dos coligados ao plano odontológico. Então, essa tem que começar agora. E, em geral, ela não tem uma área estruturada para o compliance, se ela for média, pequena. Então, ela tem que contratar isso de consultoria externa, de preferência uma boa combinatória de jurídico com tecnologia, por conta do inventário de dados e por conta do lamaçal, que é a lei em si, em termos de possibilidades de justificar por que você reteve o dado, né, e de gerir esse ciclo de dado. Então, acho que todo mundo hoje está se mexendo. As empresas maiores começaram com um ciclo um pouco mais de atendimento ao essencial, mas estão vendo que a governança ela se estende às outras entidades para além de pessoa, e então estão começando a colher os benefícios indiretos dessa expansão e tratar como processo evolutivo. E as médias pequenas estão precisando fazer o setup, mas já estão no prejuízo, precisam iniciar isso rapidamente. Existem muitas soluções hoje, um pouco in a box para o setup, então também não tem desculpa para não iniciar de imediato essa adequação, né? O tempo urge. Perfeito. Acho que o Célio resumiu bem aí, né? Por onde começar. A NPD ela já começou a segmentar, né? Grande, né? Tem algumas coisinhas lá para as menores. Eu não vou saber falar exatamente qual que é como que você fala que ela é uma menor, mas está lá na NPD e é público. Vocês podem entrar no gov.br, tem o NPD, tem essas informações, né? E, assim, uma informação importante é que aqui é obrigado você falar quem é o encarregado, né? Com quem é que você fala que é o responsável ali fora, a gente chama de DPO, né? Pela LGPD, né? E aí, assim, essas menores, essas médias, você pode contratar, como o Célio disse, né? Uma empresa que já terceiriza esse serviço também. Então, é uma maneira ali de você também estar adequado e você não ter esse compliance todo dentro de casa. É o tal chamado de PO as a Service, né? Então, ela vai ali ter um arcabouço de serviços que vai te suportar nessa adequação, né? Você fez um comentário que eu acho que a gente não falou antes, mas que eu achei interessante e queria frisar com vocês. Nesse processo, então, independente do porte da empresa, tem um CPF na reta em relação a isso, é isso? Mas com pesos diferentes. Assim, esclarece isso pra galera. Então. Vai lá. Não, então, é porque assim, o pessoal de comércio menor, né, tipo da padaria e tudo mais, não vai ter as responsabilidades tão mais... Não queria usar o termo engessado, mas não vai ter a responsabilidade tão fiscal ali em cima, né? Até como o Célio falou, claro. Como uma grande empresa. Então, assim, você vai ter sim que ter um representante. Pode ser que nem o que a Mari comentou, que é uma tendência, o DPO as a Service, achei isso sensacional.
Mas só que pode ser o próprio dono da padaria, a própria dona da padaria, pode ser a pessoa que já faz ali faz ali o dia a dia do empreendedorismo, tá? Então não precisa ter uma estrutura robusta, como, por exemplo, uma empresa grande que vai precisar ter um comitê. Aí você falou até do que precisa, né? Acho que o Célio falou muito bem. Você precisa entender o seu cenário, certo? Você precisa entender o seu cenário para você poder identificar os seus riscos. Esse é o primeiro passo de qualquer planejamento. Você precisa entender o cenário que você está, né? O segundo passo, você precisa estabelecer um comitê. Você precisa ter um grupo que vai ter ali um investimento para poder resolver esses riscos. Inclusive de tempo. Aliás, acho que principalmente de tempo, né? Sim, porque como é uma coisa nova, você acumular atividades, eu acho que é um risco. Ainda mais porque o cenário de regulação que você precisa fazer para estar certo, ele é um gap grande. E aí, só voltando lá no começo do episódio, é grande porque as empresas negligenciaram o bom senso e uso ético dos dados, ok? Aí, beleza. Aí você tem ali o comitê. Depois que você tem o comitê, você vai precisar fazer um planejamento. Esse planejamento ele vai ser, você precisa identificar o que você vai precisar fazer, né? Não só o que, como o como fazer. E aí você vai poder, sei lá, contratar uma consultoria para poder fazer isso, você vai poder ter pequenos projetos para ir cobrindo ali os gaps, você pode ter autonomia dentro de casa para poder resolver, você pode, né, como o Célio falou, ter ali a galera do jurídico para juridicamente fechar as coisas, você pode ter um projeto junto com a área de sistemas para coletar consentimento em massa de coisas que são mais importantes para o seu modelo de negócio, aí isso vai fazer parte do seu planejamento. E aí depois tem aquela coisa que a gente falou, vai precisar ter o acompanhamento e deixar com que isso seja vivo, até o ponto de que a privacidade seja by design. Ou seja, qualquer projeto que nasça respeitando as premissas de privacidade. Entendeu? Aí é a mudança cultural, que é em ondas e a gente sabe que nunca é pelo amor, né? Sim. É sempre pela dor. No fim, o grande objetivo da lei é isso, né? Mudar a cultura para que o processo, uma hora, seja natural, né, Rudy? Que as empresas aprendam a fazer isso de forma mais natural. Eu ia ia filosofar aqui, mas o pecado só existe por causa da lei. Entende? Mas só que toda infração só existe por causa da lei. O pecado é uma infração. Exatamente. O pecar é o errar o alvo, né? A etimologia da palavra. Mas o que eu quero dizer com isso se houvesse o respeito ao princípio, a lei não precisava existir. Exatamente. Mas só que muitas vezes a gente precisa engessar uma determinada diretriz porque a nossa tendência como ser humano é se afastar do que é eticamente correto. E não é uma coisa nova, né? A gente está falando de LGPD, mas tem leis bem... Marco Civil da Internet, assim... Que inclusive... Mas não tinha esse peso de sanção igual. O próprio Marco Civil da Internet está cheio de grandes buracos, né? Um deles é o de Traffic Shaping, que a gente tá lá muito explícito. Tem buraco? É isso que eu estou falando assim, a lei ela é feita para punir quem faz errado. Quem faz certo nunca vai ser punido. O ponto é que as pessoas encontram alternativas para burlar uma lei. Entendeu? Se o princípio fosse respeitado desde o começo, isso não seria necessário. Exato. O problema é que quando o objetivo é desviar da lei, né, Rudy? Muitas vezes é isso. O cara quer desviar da lei, ele quer fazer o que a lei se propõe ao contrário, ele só quer uma forma de não ser punido. E esse é o problema. Eu vou só querer deixar aqui um outro ponto. A privacidade, assim como segurança, faz parte do ESG. Certo? Que está muito na moda. Aí o pessoal fala assim, a preocupação do ESG é ambiental, a social é governamental? Não. O ESG é um risco financeiro, ok? Ele é um fator financeiro. Então, só para deixar claro aqui também que a privacidade, o não cumprimento, ela afeta diretamente o fator de risco financeiro de uma empresa. Então, você estar aderente à LGPD também é algo para deixar o seu negócio com uma visibilidade para os investidores de um negócio mais sustentável, que vai ter maior perenidade. E isso também pode ser um fator bastante positivo. Não, e não deveria ser nem só um ponto positivo.
a lei avançando, é questão da empresa estar regulamentada ou não. Correto? Não vai levar multa. Não vai levar Risco multa. financeiro. E nem só a multa, né? Você pode não fazer novos negócios. Porque hoje, cada vez mais, isso está sendo fechado. Se você é um fornecedor que você não está adequado, eu, como controlador, vou escolher alguém que esteja adequado. Né? É um risco para mim, para um banco, contratar um operador que não tem a adequação da LGPD. Que não isso só já tem relacionamento... questionários de terceiros, né? Para você fazer essa avaliação e decidir. Então, e até o cliente, tá? É, porque a Mari também. falou de um player que é importantíssimo, que são os fornecedores, mas tem o próprio cliente. Você que vai não vai querer entregar o seu dado para uma empresa que não está preocupada Não, com a adequação. e quando a gente está falando de um ecossistema super interconectado, através de APIs, de cadeias de valor cada vez mais nichadas, né? Você tem uma empresa que faz a venda, você tem uma empresa que faz a entrega, você tem uma empresa que faz a embalagem, né? Se você não tiver uma visão de que todo o ecossistema está compliance, não adianta, o dado pode vazar por um buraquinho que você teve, não adianta o cara que embala estar compliance, o cara que vende estar compliance, se o cara que recebeu todos os dados dos dois e fez a entrega, vendeu o dado no final. Então tem que ter essa validação em ecossistema, né? E eu acho que é exatamente isso que você falou, né, Mário? Uma hora você não vai conseguir mais fazer negócios caso você não esteja compliance, porque o ecossistema vai te expurgar, Vai te expurgar, exatamente. Que aula, hein, meus amigos? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que eu nunca tive uma overdose de governança e LGPD tão saudável como eu tive hoje. Muito obrigado pela presença. Overdose saudável, essa foi uma boa... Porque é overdose de conhecimento, Rudy. Tá certo. Entendeu? E você não vai escapar porque o senhor foi citado nominalmente 2 episódios atrás, no episódio de Tecnologias Emergentes. Se você quer assistir, tá aqui no playlist. E o pessoal lembrou de você no assunto Data Observability. Como só tinha arquiteto na mesa, a galera falou, eu acho que eu sei do que se trata, mas eu não vou arriscar, a gente deveria chamar o Rudy. E aí eu vou falar uma coisa para você, que eu falei aqui de governança. Eu falei de monitoramento. Observabilidade é uma evolução de monitoramento. Então tem muita sinergia. Acho que vai um episódio também. Exato. E eu queria aqui já deixar o gancho para a gente fazer um episódio de Data Mesh e observabilidade de dados. O senhor está oficialmente convocado para essa mesa novamente. Então, quem ouviu o Rudy sendo citado nominalmente nesse episódio vai ver o nosso amigo Johnny Depp novamente aqui nesse. Eu vou dar um spoiler, hein? Em breve um curso de Data Mesh surgindo aí, hein? Ó, muito bem. Vem aqui, divulga aqui. Pode deixar. Muito bom. Mari, obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade aí de esclarecer um pouquinho o tema, né, Rudy? A gente, nessa jornada, tem que ser muito resiliente. Quem aí está começando a jornada aí nas empresas, é isso que eu falo, não é corrida de 100 metros, é maratona. Pois é. Eu admiro a resiliência de vocês, porque eu de arquitetura eu apanho tanto. A gente tem tanto... Tem que ser tão resiliente para fazer as coisas acontecerem da forma correta, da forma escalável e tal. Eu imagino o coitado do... Por isso que estão juntando governança com arquitetura, para poder facilitar a direção do soco, entendeu? Pelo menos chora junto, né, Rudy? No mínimo. Celião, obrigado, meu caro. Muito agradecido a você e a toda a equipe técnica que deu suporte a essa nossa participação e aí dos ilustres colegas que nos brindaram com bastante conhecimento, muita experiência. Curti demais isso aqui. E é isso. A gente também está num processo evolutivo, tem muita coisa para trocar. E agradeço a oportunidade aí de aprender com vocês também. Parabéns. Eu que agradeço aí a tua contribuição, teu conhecimento. E na próxima espero te ver aqui na mesa pessoalmente tomando uma cerveja com a gente, meu velho. Isso aí mesmo. Mexe que a gente tá por aí. Beleza. Rudy. Falou, pessoal. Obrigado. Obrigado, cara. Prazer estar aqui. Ambiente de amigos. Tanto Célio como Mari como você. Então é só prazer estar aqui. Muito bom. Pessoal, se curtiu o episódio, compartilha aí pro seu amigo que faz tabela sem as 3 formas normais. Fala que o tio Rudy ensinou a modelar direitinho. Compartilha esse episódio, coloca nas redes sociais, se inscreve no canal, dá o like aqui embaixo, bota o comentário lá, 5 estrelinhas na Apple Podcast.
E não só o PPT não compila, mas valorize a pessoa que gera conteúdo, que faz você evoluir na sua carreira, que te traz conhecimento. Valorize o produtor de conteúdo. É isso aí. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.